Fala pessoal, tudo bem? Semana importante aqui no Brasil no que diz respeito à condução de política monetária e a gente vai aproveitar a oportunidade para falar de investimentos em renda fixa. A gente percebeu nas últimas semanas a volatilidade dos mercados por conta da variante Delta, atividade nos Estados Unidos e a possibilidade do início de um processo de tapering por lá. Aqui no Brasil, indicadores de inflação surpreendendo para cima e obviamente todas essas informações influenciam no preço dos ativos que são negociados aqui no nosso mercado e é importante que nós estejamos atentos a essas variações para melhor escolher as nossas possibilidades de investimento. De 2016 para cá, nós vimos a dinâmica do mercado de juros mudar, no qual nós saímos de elevadíssimos 14% ao ano para apenas 2% ao ano em 2020, tudo isso por conta do processo de desaceleração da atividade econômica global e obviamente por conta da pandemia, que mudou a vida das pessoas em todos os aspectos possíveis, inclusive nos seus investimentos. No entanto, o Brasil hoje vive um processo de inflexão, no qual a gente tem indicadores de atividade, indicadores de inflação surpreendendo para cima, e o Banco Central agora se vê obrigado a talvez ser um pouco mais agressivo no que diz respeito à condução de política monetária. Então, é importante que nós estejamos antenados a essa nova realidade para que a gente tome as melhores opções de investimento. E, inclusive, decidir sobre uma opção de investimento não significa apenas escolher a taxa de juros em si, mas sim entender o seu perfil, entender o nosso perfil de investimento, no que diz respeito à nossa aptidão para risco e à nossa necessidade de fluxo de caixa. A gente vai entender melhor sobre esse processo durante esse vídeo. Antes de falar sobre opções de investimentos, a gente precisa entender dois conceitos importantes a respeito de taxa de juros. O primeiro são taxas de juros nominais e o segundo taxas de juros reais. É importante que a gente entenda esses conceitos para que a gente possa fazer uma comparação entre um produto e outro. Então, de uma maneira bem simples, um título que paga taxas de juros nominais, ele, entre aspas, desconsidera o efeito inflacionário no período. É o caso, por exemplo, das LTNs, das LFTs e dos CDBs. Já um título que paga taxa de juros reais, ele considera o efeito inflacionário naquele período e paga uma taxa adicional de juros. É o caso, por exemplo, das NTNBs, que são títulos do governo, ou mesmo títulos de emissão privada que tem algum tipo de indexador de inflação indexado. Para dar um exemplo numérico, hoje uma LTN que paga taxas de juros nominais com vencimento em julho de 2022 rende aproximadamente 7,40% ao ano. Já uma NTNB com vencimento próximo rende aproximadamente 1,93% ao ano, mais a variação da inflação no período. Ou seja, se a gente acredita que a inflação ela vai acelerar nesse período, vale mais a pena a gente investir numa NTNB do que numa LTN, haja vista que a diferença da nossa rentabilidade vai estar em função da aceleração da inflação naquele mesmo período em relação a uma LTN. Um outro tipo de investimento muito comum no país são aqueles atrelados a um percentual do CDI. Lembrando que o CDI é o principal benchmark para ativos de renda fixa no Brasil e ele acompanha a variação da Selic. Então, nesse momento, para efeito didático, a gente vai desconsiderar o imposto de renda e vai assumir que esse investimento tenha ficado aplicado durante um ano com taxas de juros constantes. Olhando na tabela, a gente tem uma taxa Selic atual de 4,25 contra um CDI de 4,15, esse descolamento de 10 pontos ele é normal, tá? Então uma taxa de juros hoje de 4,25, um investimento que rende 100% do CDI, nos retornaria algo em torno de R$ 41,50 para cada R$1.000 investidos. Um ativo que remunera 150% do CDI, nos retornaria R$ 62,25. E um exemplo hipotético, caso o Banco Central suba a taxa de juros na próxima reunião do Copom em 1%, a nossa taxa de juros Selic passaria a ser 5,25% e um CDI de 5,15%. O investimento que remunera 100% do CDI, nesse caso, renderia R$ 51,50, enquanto, por exemplo, um investimento que rende 150% do CDI passaria a render R$ 77,25 para cada R$1.000 investidos. Entender o momento econômico do país é extremamente relevante na hora de escolher a nossa opção de investimento. Usando o exemplo do Brasil atual, a gente passa por um processo de retomada da atividade econômica, o que sugere mais inflação e provavelmente uma postura mais agressiva do Banco Central no que diz respeito à condução da política monetária. E entendendo o efeito dessa política na estrutura a termos de taxa de juros, talvez nesse momento não seja tão interessante nós estarmos pré-fixados, haja vista que a gente entende os impactos
que a elevação de uma taxa de juros vai causar no nosso investimento. Então talvez um investimento pós-fixado ou mesmo um investimento atrelado a algum tipo de indexador de inflação seja mais interessante nesse momento. Um outro ponto é com relação ao prazo. A gente entende que nesse momento talvez não seja, haja vista a curvatura da taxa de juros atual, talvez não seja tão interessante a gente estar tão alongado. A gente tem opções de investimento de médio prazo que nos fornece uma rentabilidade parecida com um prazo menor se comparados com investimentos de mais longo prazo, que é o caso das NTN-Bs intermediárias. Eu costumo dizer que a curva de juros é o que rege as forças do mercado financeiro. Entender a dinâmica da estrutura a termo de taxa de juros significa estar mais bem preparados na hora de precificar um determinado ativo. Se a gente parar para avaliar friamente, todos os ativos que a gente negocia na bolsa têm de alguma forma uma relação com a curva de juros. Seja uma ação, seja uma opção, um contrato a termo ou um contrato de aluguel, todos eles se relacionam de alguma maneira com a estrutura a termo de taxa de juros ou com a curva do DI futuro. No Brasil, existem várias opções de ativos e rentabilidades disponíveis para aplicação. E é importante que a gente conheça cada uma delas de tal maneira a escolher a que melhor se adequa ao nosso perfil de investidor. E é exatamente essa a tarefa da Quantizent, em trazer para vocês o melhor do conteúdo, a melhor da informação, para que vocês tenham autonomia para decidir o que é melhor em termos de investimento para o seu patrimônio, sem precisar da ajuda de um gerente de banco ou de um assessor de investimento. Meu nome é Ricardo Jorge, as pessoas me conhecem nas redes sociais como RJ, há 20 anos no mercado de capitais, sou trader profissional e professor do curso de DI Futuro para traders aqui na Quantizent. Se você quiser saber mais sobre o nosso conteúdo, se você quiser saber mais sobre os nossos cursos, acompanhe a gente nas redes sociais e fique atento que já tem novidade para vocês. Um abraço e bons investimentos!